Salve, salve, santistas, quarentenados depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí para mais um vídeo de notícias, né? Mais uma notícia que acabou de acontecer, então algo mais assim bombástico de hora. A gente tá um pouco sumido com os vídeos, mas enfim, essa notícia a gente quis trazer para vocês para tentar entender um pouco a opinião de vocês a respeito do assunto, porque foi algo que meio que aconteceu do nada. Era o esperado que ia acontecer, mas agora foi sacramentado mesmo. O Santos informou o jogador Evandro, nosso ex-meio-campista agora, né, que não vai renovar com ele e que agora ele já está livre para procurar novos caminhos, procurar outros clubes e tudo mais. E o provável destino dele vai ser o Atlético Paranaense, que já está de olho há um tempo nele, né? Então vamos recapitular como que foi a venda do Evandro. Ele veio em julho de 2019, né, do ano passado, e ele veio do Hull City, tinha acabado o contrato dele lá. Então ele veio só sobre o pagamento de luvas, né, e o pagamento de salários. Então foi uma negociação tranquila e tudo mais. E aí ele jogou durante um bom tempo do ano passado como titular, né? Às vezes até ano passado, quando o time era melhor, a gente não entendia muito no começo por que o Evandro, que era um jogador nitidamente um pouco mais lento que o resto do time, era sempre titular. Mas depois acho que ele terminou o ano bem, até que bem, ajudando algumas partidas e tudo mais. E aí, nesse ano de 2020, ele perdeu um pouco de espaço no time, né? Sob o comando do Gesualdo. E, enfim, o Evandro já tinha uma situação, assim, que tudo indicava que ele não renovaria com o Santos mesmo. A situação dele era o seguinte: o empréstimo dele seria até agora, o meio desse ano de 2020, mas o Santos tinha prioridade para renovar contrato com ele, né, até o fim do ano. Era uma cláusula automática de renovação e aí renovaria até o fim do ano e aí acabaria de vez o contrato dele. Mas, mais uma vez, tiveram histórias de dívidas assim por trás disso, né, envolvendo a diretoria do Santos. Foram combinadas luvas para empresários, agentes do Evandro, pelo empréstimo, né, quando ele veio do Hull City para o Santos. E até hoje a diretoria do Santos não quitou totalmente essas luvas, essa parcela, né, prometida para os agentes do Evandro. E aí isso dificultava até a renovação automática dele até o fim do ano agora. Quanto mais, caso ele ficasse no Santos por mais tempo, mas enfim. E o Santos, que vem passando por uma situação financeira frágil, optou por não, além de não quitar ainda a dívida com os agentes dele, de não renovar com o Evandro até o fim do ano. Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? O Evandro tinha a prioridade de ficar no Santos por mais tempo, pelo menos até o fim do ano, e aí também, né, teve essa paralisação há 3 meses já que não tem futebol, então meio que inutilizou um pouco o jogador e só acelerou um pouco mais a saída dele no Santos, né? Mas, enfim, falando um pouco da minha... E outra, só relembrando, o Santos ainda tem que pagar os agentes do Evandro, né? Não é porque ele pode sair, não é que ele vai sair que essa dívida vai ficar por aí e tudo mais. Por isso que eu até fico com um pouco de pé atrás, com medo disso daí não degringolar ainda mais, não se estender mais e mais esse caso, porque a gente sabe como que é no Santos as coisas, principalmente envolvendo dívidas. Mas enfim, o provável destino do Evandro, como eu falei, é o Atlético Paranaense, que já estava de olho nele. Mas enfim, falando a minha opinião pessoal sobre o Evandro, eu acho que ele tinha assim ainda a oferecer para esse elenco, assim, principalmente para o elenco de 2020, né? Que a gente perdeu algumas peças e tudo mais, estamos com um time bem mais fragilizado, assim, com um futebol bem inferior em relação ao apresentado em 2019. E o Evandro, às vezes que entrou, até que ajudou o time sim, acho que era uma peça importante, interessante pra gente ter pré-elenco, pra, enfim, não passar muitas dificuldades em disputa de brasileiro, principalmente, onde conta bastante ter um elenco. E o Evandro era um cara mais cadenciador, mais com uma boa visão de jogo, com bons passes. E acho que seria legal ter essa peça pro time, assim. A gente tem alguns substitutos imediatos, assim, o principal é o Jean Mota, mas enfim, o Evandro também nem era titular absoluto nesse time, ele entrou poucas vezes até nesse ano, e ele deixa o Santos com quase 30 jogos, se eu não me engano, e um gol marcado. E o que vocês acham? Vocês acham que vai fazer falta? Ou vocês acham que financeiramente foi a melhor coisa que o Santos fez? Ou, enfim, vocês querem xingar a diretoria de novo? Muita gente fala,
Se foi para ser assim, para que trouxe o Evandro, né? Se for para ele sair desse jeito, para que trouxe o cara? Outros também falando de diretoria amadora, outros falando que era um jogador muito ruim, que foi uma notícia boa. Mas enfim, quero saber um pouco a opinião de vocês aí. Fato é que o Evandro não é mais jogador do Santos. E, enfim, comentem se vai fazer falta ou se não cheirava nem fedia. E outro fato é que, pô, o Atlético Paranaense também tá ficando meio que um segundo Flamengo pra gente, né? Tá pegando um monte de jogador nosso e resta saber agora, né, se o Atlético Paranaense vai fazer igual fez com o Cittadini e o Robson Bambu, vender o Evandro daqui um ano e meio, assim, por milhões, assim, pra China, tá ligado? Mas, enfim, é isso. Comentem a opinião de vocês. Muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso. A gente vai voltar no ritmo de sempre nos vídeos. E é isso. Tamo junto. Tudo pelo Santos. E não se esqueçam, quem quiser garantir as nossas máscaras oficiais do Santos Depressivo, só falar com a gente, ó. Santos Depressivo, tudo pelo Santos. A cor preta, da cor branca, exatamente a mesma também. Tem alguns inscritos aí já garantindo também, então quem quiser é só falar com a gente. Tamo junto.